Queridos, tem uma mensagem aqui de Deus para nós que fala sobre ações importantíssimas do líder de célula. Tem algum líder de célula aqui? Levante a mão aí, os líderes de célula, supervisores, pastores, amém? Todos nós, né, estamos cuidando das ovelhas do Senhor. Então, é muito importante para nós cumprirmos, né, praticarmos isso aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos para a primeira ação que tem que acontecer realmente da parte do líder de célula. O líder de célula, querido, pensa, na visão, aqui é a peça mais importante. Amém? O líder de célula, se ele entender o papel dele, a célula rompe, a célula cresce, a célula se multiplica, a igreja rompe em crescimento. Amém? Não que seja só o líder, mas o líder, ele é um motivador. Amém, querido? O líder, ele é um incentivador ali dos membros da célula, das ovelhas ali. E a primeira ação que tem que ser praticada, né, que tem que acontecer na vida do líder, com a célula, lá na célula, é essa aqui, ó. Orar frequentemente, com muita fé e intensidade pelos membros da célula. Vou repetir. Orar frequentemente, com muita fé e intensidade pelos membros da sua célula. Amém? Se o líder não ora pelos membros da sua célula, ele não está fazendo o seu trabalho com excelência. Se o líder não está orando, amém, cobrindo de oração os membros, cada membro da sua célula, cada ovelha, ele não está fazendo o seu trabalho com excelência. Então, é muito importante nós entendermos isso, tá bom, querido? Eu me lembrei agora que é bom sempre a gente orar também antes de começar até a palavra, não é verdade, querido? Então, vou fazer uma oração rapidinho aqui, só para Deus vir com revelação também no nosso coração. Amém, querido? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por esse tempo tão precioso aqui de instrução, de direção do Senhor, da Tua palavra para nossas vidas. Que o Senhor venha ministrar. Primeiramente, Pai, eu te peço no meu coração, no coração de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, cada líder, cada pessoa auxiliar, cada pessoa que está aqui ouvindo a Tua palavra, para que nós possamos realmente agir, ter essa ação, colocar em prática o que nós estamos ouvindo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Então, querido, nós precisamos, como líderes de célula, tá, orar pelas nossas ovelhas. Então, não é difícil você colocar os membros da sua célula na presença de Deus. Orar frequentemente, se for possível, todos os dias, tá? No seu tempo com Deus, tira um tempo para orar pelos membros da sua célula, colocar na presença de Deus cada membro, até nome por nome é mais fácil. Talvez você tenha a sua célula ali com 15 membros, 10 membros, não sei a quantidade de membros que você tem na sua célula, 20, 30, né, até mais, 40, amém, queridos? 40 membros na sua célula, glória a Deus, 40 ovelhas, uma célula poderosa em nome de Jesus, mas que precisa ser coberta de oração. A liderança de uma célula é totalmente espiritual, amém, querido? É espiritual, e por isso deve ser feito debaixo da graça e unção do Senhor. Para você liderar uma célula, você tem que liderar embaixo da unção, da graça do Senhor. E para isso você tem que ter oração, tem que orar. Orar para que Deus conceda graça a você para poder pastorear aquelas ovelhas, para poder amar aquelas ovelhas, para poder cuidar daquelas ovelhas, como Jesus quer que nós façamos, que nós cuidemos realmente das ovelhas. Amém, queridos? Glória a Deus. O líder precisa receber isso, né, essa unção, essa graça de Deus e compartilhar, cobrindo cada ovelha de oração. Cada ovelha deve ser coberta de oração. Nós precisamos, querido, como líder de célula, realmente compartilhar com as ovelhas. Você compartilha como? Quando você ora pelas ovelhas.
Você declara unção na vida daquela ovelha, declara a graça de Deus na vida da sua ovelha, amém? Crescimento espiritual, crescimento em todas as áreas na vida daquela ovelha, amém, queridos? E eu estou falando não só das ovelhas, daquelas pessoas que já converteram na sua célula, mas talvez aquele convidado que está indo, que ainda não converteu, mas que vai converter, que já faz parte da sua célula, que você já deve estar cuidando dela e deve estar cobrindo de oração. Amém, querido? Quem está entendendo aí, diga amém. Glória a Deus. Então, é muito importante você orar frequentemente, com muita fé e intensidade pelos membros da sua célula. Outra ação que o líder deve ter com relação à sua célula: garantir o pastoreio eficaz de cada ovelha de sua célula. Garantir o pastoreio eficaz. Um pastoreio realmente verdadeiro, bom, bem feito. Amém, querido? De cada ovelha da sua célula. Quando eu digo pastoreio, querido, não é o líder fazer sozinho. Não é só o líder que tem que fazer isso, amém, querido? Mas com a ajuda dos seus auxiliares, que está treinando para serem novos líderes. Então, todo líder tem que ter seu auxiliar, seus auxiliares na célula, amém? Aí você diz, mas lá na minha célula tem tão poucas ovelhas. Mas escolha um, escolha dois lá, para ajudar você ali no cuidado do pastoreio das ovelhas. Um pastoreio com excelência é aquele pastoreio que consolida, que nutre, amém, querido? Que protege, e isso faz toda a diferença em uma célula que é saudável. Então, o pastoreio verdadeiro, o pastoreio eficaz, ele vai nutrir, ele vai fortalecer a ovelha, ele vai trazer a ovelha mais para perto, amém, querido? Aquela ovelha vai se alegrar, vai ficar feliz. Eu me lembro, uma célula lá em casa, nós temos duas células em casa. Sempre nós tivemos, já tive até de 3 células em casa. Sempre nós tivemos muitas células em casa. E nós temos 2 no momento. Eu me lembro numa célula de adultos, que uma irmã converteu, né? Claro, lá na célula, nós levamos para ela para a célula a irmã, e a irmã tinha problema de depressão, estava com muita depressão, tomando remédio, aquele processo, mas estava muito sério. E eu me lembro que na primeira célula que ela esteve lá, ela já se sentiu melhor, ela já saiu de lá alegre, ela já saiu de lá, parecia que tinha tirado um peso de cima dela, assim, das costas dela, né? Então, ela saiu de lá muito melhor, e ela, no decorrer das células que ela ia frequentando, aquela irmã, ela se sentia melhor, queridos. Então, quer dizer que um bom pastoreio também, ela traz cura, ele traz cura para a vida das pessoas. A célula, querido, é a presença de Deus naquele local. E a pessoa ir para a célula ali, estar na presença de Deus, tendo experiência com Deus, ouvindo as mensagens, compartilhando ali, né, se envolvendo na vida da célula. Então, a vida de Deus vai para aquela pessoa também. Se a pessoa está com problema, está, de repente, com uma depressão, com ansiedade, não sei, com qualquer tipo de problema, ela vai ser curada. Deus vai fazer a obra na vida daquela pessoa. Agora, para isso, tem que ter o quê? Pastoreio. Um pastoreio eficaz na vida de cada ovelha da célula. Amém? Isso quem faz? É o líder, mas não é ele sozinho. Ele tem que ter seus auxiliares para ajudar nesse pastoreio, para fazer visita, para entrar em contato, para estar, né, pastoreando, vendo como está o estado da ovelha. Eu me lembro de uma ovelha que foi procurar a igreja uma vez, não foi aqui, tá? Ela morava do lado da célula, a célula do lado da célula da casa onde reunia a célula. E foi procurar a secretaria da igreja para pedir ajuda de uma cesta que estava passando necessidade. Disse, mas quem você é da igreja? Qual é o seu líder? Fala o nome da célula. E ele não sabia do que você estava passando por isso? Não. E aonde é a célula? É do lado de casa. Misericórdia.
Já pensou? Então, nós temos que saber como está o estado das ovelhas, querido. Procure saber como está. Até lá na célula mesmo, né? No momento da comunhão ali, do lanche, já conversa com a pessoa. Se vê a pessoa chegou, já perceba, né, como a pessoa chegou na sua célula. Se ela chegou triste, alegre, você já vai vendo, né? E depois, observando, e depois você já conversa, verifica se a pessoa está bem. Procure saber o estado da ovelha. Procure pastorear da forma certa. Entre em contato. Faça uma visita. É muito importante a visita também, tá? Para que nós possamos pastorear realmente da forma certa. Amém? Então, segunda ação, garantir o pastoreio eficaz de cada ovelha da sua célula. Terceiro, treinar intencionalmente. Olha só, intencionalmente, pelo menos 1, 2 ou 3 pessoas bem de perto. Quem é que vai treinar essas pessoas? O líder. E exatamente aqueles auxiliares, né? Que você vai treinar bem de perto, já vai estar discipulando, vai estar acompanhando de perto essas pessoas. Essas pessoas devem ser líderes em treinamentos ativos e não líderes em treinamentos passivos. O que é um líder em treinamento ativo? É aquele que sabe que está sendo treinado para liderar a próxima célula. Esse é o ativo, amém, querido? Ele já sabe. Aquela pessoa, aquela ovelha, aquele auxiliar, aquela pessoa já sabe que está sendo treinada. Deus já gerou, através do líder até da célula, no coração daquele líder, daquela auxiliar, daquela pessoa, uma vontade de liderar a célula. E já está sendo treinado, e ela já sabe, essa ovelha já sabe que está sendo treinado para ser o próximo líder. Esse é a pessoa que está sendo treinada bem de perto, cuidada de perto, é aquele treinamento ativo, de um líder em treinamento ativo, amém, querido? E o líder passivo é aquele que não sabe e nem quer liderar uma célula, mas está sendo cuidado, está sendo acompanhado, mesmo que a pessoa, nem todos, querido, vão ser líderes, nem todos vão ser líderes de célula, amém? Mas todos têm que ser cuidados. Todos na célula têm que ser cuidados, têm que ser pastoreados, amém? Todos das nossas células têm que realmente estar envolvidos na vida da igreja, na vida da célula, todos, mesmo aqueles que não vão ser o líder, sabemos que não vão ter na célula só líderes, mas vamos ter, como o pastor Ebe sempre fala, nem todos vão ser líderes, mas podem ser discipuladores, amém, queridos? Que vão ajudar um ao outro, que vão poder realmente fazer a sua parte na vida da célula. Amém, queridos? Então, treinar intencionalmente, pelo menos 1, 2 ou 3 pessoas bem de perto, que são aquelas pessoas que vão liderar as próximas células. Nós sabemos que as nossas células são de crescimento e multiplicação, queridos. Nunca perca esse foco, esse entendimento, nunca esqueça, e que isso não seja um peso para você, mas que seja algo que venha alegrar o seu coração, porque quando nós fazemos com alegria o trabalho do Senhor, nós vamos fazer bem feito, nós vamos fazer com perfeição, nós vamos dar o melhor de nós para que realmente aquilo aconteça, amém, queridos? Então vamos fazer bem feito. Isso são ações que nós temos que ter, que cada líder tem que ter, que tem que envolver a sua célula, tem que treinar as pessoas para serem os próximos líderes. Deus vai gerar. Eu estava falando até na reunião hoje, eu participei de uma célula no início que eu converti, e Deus gerou no meu coração a vontade de ser um líder. E como foi isso? Foi através do líder de célula, do meu líder de célula. Eu vi ele fazendo com tanta alegria, com tanta vontade, sabe? Aquela célula que Deus começou a gerar. Eu quero ser um líder também. Eu quero ser um líder de célula. Deus já começou a colocar no meu coração a vontade de ser um líder de célula. E o próximo líder que saiu daquela célula foi eu. Porque Deus começou a gerar no meu coração a vontade de ser um líder. Então, Deus vai gerar no coração daquela pessoa que você está treinando a vontade de ser um líder. Amém, queridos? Nós precisamos treinar líderes
pessoas para assumirem novas células. Amém? E o quarta ação do líder de célula deve ser conduzir os membros da sua célula, amém, líder? Conduzir os membros da sua célula para um plano de crescimento estabelecido pela igreja. Aqui na nossa igreja, na Pastoste, nós temos um plano de crescimento estabelecido. Amém, querido? Que é estabelecido para o crescimento das ovelhas. Crescimento da igreja. Quando a ovelha cresce, quando a célula cresce, a denominação cresce, a igreja cresce. Amém, querido? A nossa igreja é uma igreja em células, na visão do MDA. E tudo funciona pela célula, por intermédio da célula. A célula é a base da igreja. Se a célula estiver bem, estiver funcionando bem, estiver saudável, a igreja vai estar saudável, a igreja vai estar crescendo, a igreja vai estar rompendo em crescimento. Amém, querido? Então, é muito bom nós conduzirmos os membros das nossas células para um plano de crescimento estabelecido pela igreja. Toda igreja deve ter um plano de crescimento, uma estrutura de crescimento bem definida, que seja bem clara. Amém, querido? Isso nós temos aqui. E fazer todas as pessoas que chegam na igreja, que chegam na célula, se envolverem e ir crescendo passo a passo. Na Pastoste aqui nós temos a trajetória do membro, amém? O trilho do discipulador, o trilho do líder, quer dizer que as pessoas que chegam já têm que se envolver. Por exemplo, dia 3, vamos ter o quê? Começar a classe da nova criatura, irmão. Vamos ficar ligados, líder de célula. Veja quem está precisando, os novos convertidos, aqueles que ainda não fizeram a classe da nova criatura, para se envolverem na nova criatura. Faz parte dessa trajetória do membro da Pastoste, do trilho de discipulador, do trilho de líder. Amém, querido? Que já está definido dentro da igreja. Todos nós temos que passar, mesmo aqueles que não vão ser o líder um dia. Eu me lembro que quando eu converti, eu fui fazer a nova criatura, domingo de manhã. E era mais tempo eu acho que nós passamos quase um ano fazendo lá a classe nova criatura, todo domingo de manhã. E agora não, 3 meses. Só 3 meses. São 12 aulas, queridos. 12 aulas somente. É rapidinho. Então, vamos motivar nossos liderados a estarem envolvidos, a passarem por essa trajetória, pelo trilho do discipulador, pelo trilho do líder, envolver nossos liderados, tá, queridos? A participarem realmente. Porque, querido, isso não vai servir só para, como eu falei, para ele ser um líder de célula, não. Vai servir para a vida espiritual. Porque quando ele se envolve em um curso, como a classe da nova criatura, começa a aprender, passa pelo acompanhamento inicial, aquele livrinho, tudo isso faz parte do processo de crescimento do novo convertido. Crescimento como filho de Deus, como cristão, em conhecer já a palavra, conhecer muitas coisas que ele pensava que ele podia fazer, que muitas vezes que a gente não pode estar fazendo como cristãos. Amém, queridos? Muitas dúvidas que nós tínhamos quando nós éramos do mundo e chegamos na igreja com essas dúvidas, na classe Nova Criatura é tirado, no acompanhamento inicial já é tirado, tudo isso a gente já vai tendo uma base sólida, firme, tá, das Escrituras nas nossas vidas, da Palavra de Deus. É aprendendo que nós vamos crescendo, amém, queridos? Então, vamos conduzir os membros das nossas células pelo esse trilho, amém? Em nome de Jesus. Quinto e último. Rápido, né? Quinto e último. Precisa, olha só, o líder precisa entender por que ele está liderando uma célula. O líder precisa entender por que ele está liderando uma célula. Você já entendeu por que você está liderando uma célula? Por que você está liderando? Amém? Tem que entender, amém? Na verdade, não é uma função, amém, querido? É uma realidade interior. Por quê? Eu falei ainda agora.
lá na célula foi gerado no meu coração a vontade de ser um líder. Quer dizer, no meu interior, quando eu falo coração, na minha alma, foi gerado essa vontade. É algo interior realmente, que é gerado no seu interior. É uma realidade no nosso interior. É Deus que realmente gera isso no nosso coração. Amém, querido? E quando nós entendemos isso, olha só, o líder precisa saber que ele está liderando a célula porque Deus o chamou, o comissionou para isso. Quando nós entendemos que é uma realidade interior, que foi Deus que nos chamou, que nos comissionou, nós vamos fazer com alegria. Nós vamos dar o melhor de nós, querido. Nós vamos querer fazer com excelência. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro quando eu fui ser também já um anfitrião. Eu organizava lá a célula. Eu me lembro que nós fomos fazer a célula assim na frente de casa. Não era dentro, porque era pequeno, mas era na frente. E eu fiz várias plaquinhas com versículos ali, limpava. Era eu fazia. Limpava, arrumava os bancos, tudo, iluminação, tudo, tá, queridos? E colocava as plaquinhas com versículos, vários versículos bons e fáceis até de decorar. Para os membros chegarem lá, para os novos convertidos chegarem lá, as pessoas convidadas chegarem lá e ler aqueles versículos, que é muito importante também. Eu organizava bem. Então, é muito importante, querido, nós entendermos isso. Porque quando nós vamos liderar sabendo quem nos escolheu, nós vamos fazer com excelência. E quem nos escolheu foi Deus, amém, querido? O líder não pode dizer, eu estou liderando uma célula porque o pastor me pediu ou porque alguém disse que eu tenho que liderar. Ele não pode falar isso. Amém? Se ele sabe e tem certeza de que Deus o comissionou, ele vai praticar tudo o que abordamos agora. Amém? Então, nós temos que entender, querido, que realmente cada líder de célula que está liderando uma célula, seja de adulto, seja de criança, seja de adolescente, seja de jovem, seja qual célula for, foi Deus que te escolheu. Ah, mas foi o meu líder que... Não, mas foi Deus através do seu líder. Ele usou o seu líder. O líder de célula ali. Deus, ele usa as pessoas. Aquele líder foi só um instrumento, aquele supervisor foi um instrumento, aquele supervisor de distrito, aquele pastor de rede foi um instrumento da sua vida. Mas foi Deus, querido, que te escolheu para liderar essa célula. Foi Deus que te comissionou, que te chamou para liderar essa célula. As ovelhas que nós estamos cuidando nas células não são nossas, nós só estamos cuidando. Você se lembra do Davi, quando estava cuidando das ovelhas lá no pasto? Ele sabia que aquelas ovelhas não eram dele, que era do pai dele, mas ele estava cuidando. Se vinha o urso, ele estava ali pronto para brigar até com o urso. Amém, querido? Para não deixar o urso tocar na ovelha. Irmão. Então, nós temos que estar prontos como pastores dessas ovelhas, que essas ovelhas não são nossas, são de Jesus. Foi Jesus que pagou o preço por cada ovelhinha dessa. Ele pagou o preço, ele derramou o sangue dele por cada ovelha, cada ovelha. Amém? E nós temos que entender que foi ele que nos escolheu para pastorearmos essas ovelhas. E quando nós entendemos, nós vamos querer cuidar bem. Nós vamos querer, não é verdade, querido? Que até ele acrescente mais ovelhas lá daquele aprisco, lá naquela célula. Nós vamos querer que as células rompam em crescimento. Amém? Que nossas células são de crescimento e de multiplicação. Que Deus possa gerar no seu coração, líder de célula, esse desejo de ver sua célula rompendo em crescimento e multiplicando. Ter a experiência, se você ainda não teve uma experiência de multiplicar sua célula, eu declaro na sua vida que você vai ter experiência ainda esse ano de multiplicar sua célula, em nome de Jesus. Amém? De multiplicar, uma multiplicação verdadeira. Porque é muito importante, querido, nós não esquecermos que as células, elas são de crescimento, de multiplicação. Quanto mais a célula cresce,
e se multiplica é porque mais ovelhas, mais pessoas estão convertendo, mais almas estão indo para o céu. Amém? Glória a Deus, é muito importante entender isso. Nós ouvimos esses dias agora, 2 domingos agora, mensagem, né, a respeito do inferno e do céu. Do céu. E nós sabemos a realidade, não é verdade? Então, nós todos queremos ir para o céu. Todos nós, se você for perguntar para qualquer pessoa, para onde você quer ir? Eu quero ir para o céu. Ninguém quer ir, ficar atormentado eternamente. Mas, querido, nós temos que querer isso também para as outras pessoas. E quando nós entendemos isso, que Jesus nos chamou para cuidar dessas ovelhas, nós vamos querer cuidar bem. Nós vamos querer realmente que essas pessoas sejam bem cuidadas. Nós vamos querer também alcançar mais pessoas, convidar, evangelizar pessoas, para que elas possam também fazer parte dessa célula. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então, cuide bem das suas ovelhas. Eu creio que você entende agora que quem escolheu você foi Jesus. Ele que escolheu você para ser o líder de célula. Amém, querido? E é Ele que está escolhendo você, auxiliar, você que está sendo treinado, Ele que está escolhendo você, está comissionando você para ser um líder de célula, em nome de Jesus. Aí você pode dizer, mas não tenho capacidade, mas eu quero dizer para você que Ele que capacita os escolhidos. Amém, amados? É Ele que vai capacitar você. É Ele que vai te capacitar. Vai te dar graça, vai te dar unção, vai te dar força, conhecimento, sabedoria, tudo o que você precisa para você liderar sua célula. E, principalmente, um coração cheio de amor pelas ovelhas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? A motivação do líder ao praticar essas ações tão importantes é fortalecer, gerar crescimento e, consequentemente, a multiplicação da sua célula. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio, amados.